Olá pessoal, estamos de volta com as nossas aulas e a nossa aula de hoje é para falar de literatura. Isso mesmo, vamos estudar o modernismo em Portugal. A aula de hoje ela será dividida em dois vídeos. O primeiro vídeo falando do contexto histórico e o segundo vídeo falando um breve resumo das fases do modernismo em Portugal, tá certo? O objetivo dessa aula nossa, na verdade, do estudo do modernismo em Portugal, é aprender um pouco mais isoladamente sobre um desses autores que eu vou dizer mais na frente, tá bom? A nossa aula é sobre o modernismo em Portugal. Então vamos estudar! Vamos lá! Pois bem, pessoal, veja só. Para conhecermos um pouco da história da literatura de qualquer que seja a escola literária, nós precisamos compreender e entender sobre o contexto histórico. Mas para que, professor, compreender o contexto histórico? Veja bem, nós compreendemos o contexto histórico para ter uma ideia do que era que influenciava os autores a escrever, o que se passava na cabeça deles no momento, na época. Então, isso surge muito através do que a sociedade vem vivenciando, certo? O modernismo em Portugal, ele inicia-se em 1915, mas para entendermos um pouco, temos que voltar um pouquinho atrás, mais ou menos, vou colocar aqui 1910. Por que, professor, 1910? Porque em 1910 é que ocorre a proclamação da República Portuguesa. Então veja, dentro dessa proclamação surgem dois partidos. E um desses partidos, o situacionista, ele lança a proposta de uma revista, que é a chamada Revista Águia. Mas o que é que tem a ver essa revista com o modernismo e tal? Veja bem, a Revista Águia, ela lança o projeto de um resgate ao passado, das pessoas de Portugal, da população, recordar e revivenciar os momentos gloriosos, os momentos vitoriosos de Portugal. E essa ideia é abraçada pelo povo, certo? Então veja, a Revista Águia, ela lança um objetivo de resgatar o passado de glória de Portugal. E as pessoas abraçam essa ideia. Mas aí, professor, mas não é falando de modernismo? Calma, nós estamos no contexto para você compreender o que levou os autores a tentar romper com esses padrões tradicionais. Então, o padrão tradicional que foi resgatado começa pela Revista Águia. Ainda dentro desse contexto histórico, em 1914, o período da Primeira Guerra Mundial. As pessoas estavam ainda vivendo esse temor, o terror da Primeira Guerra Mundial. Então a cabeça estava muito perturbada. As ideias estavam perturbadas, certo? Fora essa questão da Primeira Guerra Mundial, temos ainda como característica de um contexto histórico o crescimento da industrialização e as transformações tecnológicas. São esses os principais fatores do contexto histórico social que aglobava o período da sociedade. A proclamação da República Portuguesa, 1910, a Primeira Guerra Mundial, 1914, e o crescimento da industrialização e as transformações tecnológicas. Então veja que dentro disso existem várias mudanças no meio social das pessoas. E essa questão de aprisionar o povo português a esse passado de glória foi o que levou alguns autores a romper com essa tradição. E aí eles lançaram uma revista. Já existia a Revista Águia, então esses autores lançaram a Revista Orfeu. Lembre-se disso, Revista Orfeu. Por quê? Porque foi com o lançamento da Revista Orfeu, em 1915, que temos o marco inicial do modernismo em Portugal. Resumindo, o modernismo em Portugal tem início com o lançamento da Revista Orfeu. Então, dentro dessa Revista Orfeu, os principais responsáveis por ela foram quem? Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. São os responsáveis em lançar a Revista Orfeu. Tá certo? Então, dentro desse contexto histórico, o modernismo em Portugal, ele só tem início com o lançamento da Revista Orfeu, que foi lançada por esses autores que eu acabei de falar.
E qual era o objetivo da revista Orfeu? Era romper com o tradicionalismo. Era romper com essa ideia de que Portugal teria que viver aprisionada a esse modelo do passado. Então, veja que entramos nas ideias modernistas, as ideias futuristas, que eles queriam quebrar com essa tradição. A revista Orfeu, ela é a responsável em quebrar com essa tradição. Veja aqui, por isso que eu pedi para que vocês decorassem esse nome, Revista Orfeu. Por quê? Vamos lá, Joaquim, cadê Cíntia, Ashley, Cauã, por quê? Porque essa primeira geração modernista é chamada de geração Orfeu. A primeira geração do modernismo em Portugal, Bia, é chamada de geração Orfeu. Tudo isso por conta da revista Orfeu. Certo, Vitor? Maria Fernanda, o pessoal que está aí assistindo essa aula, a primeira geração do modernismo em Portugal é chamada de geração Orfeu. Então, dentro desse contexto todinho, nós já vimos aí o contexto histórico. Vou falar um pouquinho mais dessa primeira geração no outro vídeo, porque esse vídeo era mais para falar do contexto histórico, para que você entendesse o que levou esses autores a escrever, tá entendendo? Então, essa parte da primeira geração foi mais por conta desse contexto histórico voltado, que eles quiseram abraçar muito a parte do passado, tá bom? A nossa aula é dividida em 2 vídeos. O próximo vídeo que você vai assistir agora é fazendo esse breve resumo do modernismo em Portugal, conhecendo as 3 gerações, certo? As 3 fases do modernismo em Portugal de uma forma bem resumida, até porque o intuito todinho do estudo do modernismo em Portugal é aprendermos sobre um desses autores que vamos ver no outro vídeo, tá bom? Aguardo você lá no outro vídeo.